Olá, malta do YouTube. De volta, eu sou a Gloriana Casola. E venho de novo completar esse entretenimento, ou seja, criar algum nicho para o meu YouTube, né? O conteúdo, por causa das publicidades que tenho feito no Facebook e através dos meus canais que eu publico, Google+, e por aí fora. Venho dar continuidade da dica para empresários ou empresárias que tenham, ou seja, que queiram abrir uma empresa para empregadas domésticas e dispor também, se você estiver interessado, de conversar as dicas que eu vou pôr aqui no YouTube para uma consultoria ou workshop. Eu estou disponível, basta mandar no e-mail que eu deixo no primeiro vídeo que eu já fiz essa gravação, ou seja, que eu já comecei falando das dicas para empresários e empresárias e não só as donas de casa também. Então eu venho dar continuidade. Dessa vez vamos ver se eu aprofundo um pouco mais, vamos interiorizar um pouco mais como implementar essas empresas com empregadas domésticas, o que elas têm que ter, que capacidade de escolaridade, que formação, né? Vamos dizer, a escolaridade, que eu já falei, que capacidade de conhecimento elas podem aprofundar para um verdadeiro título de empresas de empregadas domésticas. Na minha opinião, como conceito, então é o seguinte, mas nós vamos começar primeiro falando também de como se compõe, ou seja, como é composta ou como fica integrada alguém que entende de segurança e higiene no trabalho. Essa é uma definição muito vasta, porque ela, acho, para mim, ela vai para todas as áreas de emprego que a gente tenha, né? Que a gente conhece, seja cabeleireiro, seja como médico, enfermeiro. Mas eu vou aprofundar mais para empregadas domésticas. Então, a higiene e segurança de trabalho, se a empresa que autoavalia, ou seja, que autocontrata essas empregadas domésticas, elas devem ter ou não o conteúdo certo, uma escolaridade, o autoconhecimento do que elas vão fazer em cada casa onde elas vão ser contratadas para trabalhar. Essa é uma dica que eu deixo também para aquelas pessoas que sabem que têm empregadas domésticas ou que podem ajudar alguém, né? É uma dica que eu também deixo já para as pessoas mais básicas. Agora a internet é vasta e todo mundo tem acesso, né, à internet grátis aqui em Angola. Isso já é muito bom. Então eu faço as gravações e depois vou procurando espalhar ou pelo YouTube, ou pelo Facebook, ou por aí fora, e esperando você aí do outro lado, dando uma dica, dando um gostei, dando um clique, para saber se as dicas que eu estou falando vão valer a pena ou não. Então, o que é higiene e segurança de trabalho? Higiene e segurança de trabalho é todo aquele equipamento que a gente usa em qualquer uma qualificação de trabalho doméstico que a gente venha fazer. Não sou doméstico, sabemos que também, o que eu disse, esse título é um título extenso. Se formos a falar, nós podíamos estar falando até também em construção civil, que se usa as direções ou teoria de higiene e segurança de trabalho. Um enfermeiro tem que ter, um analista tem que ter, de análises clínicas tem que ter, um médico tem que ter. Mas eu vou aprofundar para as empregadas domésticas, porque eu vejo muita mesmo debilidade nas nossas empregadas domésticas. A gente ainda que tem que ensinar, a gente ainda que tem que acompanhar. E não é porque depois elas captam que se a gente acompanha elas é para elas irem aprendendo. Não, elas ficam relaxadas. Por um lado é por esse déficit, né, que nós temos aqui em África ainda. Há muita gente sem escolaridade, sem formação.
Eu também vou estar implementando aqui uns YouTubes para dar as minhas dicas para o que o nosso governo pode estar fazendo, o Ministério da Cultura, o Ministério da Educação, relacionado à educação da população mais básica no nosso país. Já podemos ver muitos efeitos positivos, mas eu acho que nós temos que nos empenhar mais. Tá bem que não é fácil. Às vezes é preciso você ter um talento para isso, né? Para as coisas darem certo. Mas nós podemos fazer. Podemos. Tanto que eu já costumo dizer que os grupos... Então eu vou começar a dizer. Bom, as dicas para empregadas domésticas. Você que não tem formação, que não tem escolaridade, você que não tem conhecimento, já é uma mais-valia quando você se empenha, né? Em troca de ganhar um salário, das pessoas te ajudarem, você ter um salário, você vai pedindo emprego, dizendo que, olha, eu sei cozinhar, mas não é tão simples assim. As pessoas, ou seja, as mulheres têm que ter consciência, mesmo os homens, que também não têm muita escolaridade, nem se formam, a não ser que essa própria pessoa que vai te empregar, para depois você dar um melhor lucro a sua casa, né? Você paga uma formação para ela. Uma formação média ou pré-escolar, qualquer coisa. Ou você, de vez em quando, você também pode, se tiver filhos muito didáticos, engenhocas dentro de casa, você também pode estar implementando algumas aulas para elas, né? Ou aconselho antes sempre de você estar fazendo... você está pondo a empregada em sua casa, você deve fazer uma avaliação. O que ela sabe fazer, se sabe ler, escrever, faz um teste. Não precisa despedir ainda que ela reprovar, mas você faz um teste só para ter certeza. E para você ter o hábito de verificar como as coisas são. E eu não acho justo, e é para dizer que quando a todas as mulheres que são muito básicas e não têm tido uma escolaridade como para qualquer uma outra pessoa, tanto do sexo feminino como do sexo masculino, você tem que ter consciência que se você vier numa casa de alguém que é ministro, de alguém que está mais ou menos abaixo de um ministro, ou seja lá quem for, você tem que ter uma base escolar, você tem que saber ler e escrever, para que aquilo que lhe orientarem, você vai dar conta do recado, não vai ser estranho para ti. Aí, uma vantagem, outra desvantagem é você vir, né? Você vem como está, vocês dizem que sabem fazer, a gente contrata, vocês dizem que sabem fazer, mas na hora do vamos ver você não faz nada, a gente tem que te orientar em tudo. Pois como eu ia dizer, como eu ia dizendo, uma empregada doméstica tem que saber os prós e contras da sua profissão. Não é só reclamar e dizer que é mal atendida, que não valorizam assado cozido. Muitas das vezes isso tem a ver com a qualificação que tu trazes, né? A qualificação, não és formada, não sabes ler nem escrever, e isso diminui um pouco o respeito que as pessoas também vão ter sobre ti. Mas agora, ou seja, essa possibilidade só parte de ti. Se tu tiveres pensamento positivo, se tu fores um pouco mais esperto ou sábio para atingir os objetivos que queres. Tu queres trabalhar para sustentar as tuas filhas, ou seja, teus filhos, filhas. Tens de ter um alvo. Vais trabalhar, por exemplo, como um jardineiro. Eu vou me empenhar. E à medida que ganhar o salário, vou ampliar um pouco mais com alguma formação. O mesmo para as meninas. E não relaxar e não querer sempre que as pessoas te façam um bem, mas tu nunca agradeces. Não adianta. Não estamos a fazer nada assim e tu não contribuis para um bem melhor para ti. Então, é por aí, né? Isso serve para... Porque a iniciativa que a pessoa já tem é muito boa. Eu vou pedir emprego para cozinhar, para fazer, porque tu chegas na casa de uma certa pessoa e não vais só fazer uma coisa, né? Há aquelas, ou seja, pessoas, donas de casa que dizem, vou só aproveitar o trabalho dela para limpar o chão ou arrumar, mas tu tens que saber, para isso te valer a pena,
e tu tens um lucro melhor. É uma das dicas. Agora, em relação sempre ao higiene e segurança do trabalho, tu também tens de ter noção. Vais te formar. E também, ou seja, empresa que vai legalizar ou que vai ser empresa para empregadas ou empregados domésticos tem que ser competente no verdadeiro sentido da palavra. A pessoa própria que vai abrir empresa tem que ter passado a experiência, que sabe cozinhar. Tem que ter experiência, que sabe cozinhar, limpar o chão, cozinhar, limpar o chão, fazer sobremesas. E se não tiverem, ou seja, as qualificadas não tiverem para abrir a empresa ou antes de abrir a empresa, a própria empresa pode pagar já uma formação para cada uma. Sabes cozinhar? Qual é a área? O que é que tu sabes fazer? Por exemplo, eu não sei cozinhar. Eu não sei cozinhar. Eu não sei como limpar o chão. Então, a empresa que contrata essas pessoas básicas de pouca formação, de pouco estudo, garante-se, olha, não faz mal. É assim, por exemplo, que eu vi aqui nos supermercados do Quero, uma coisa que os portugueses têm. Eles muitas das vezes, quando te contratam para trabalhar, para seres atendedor de gelados, das pizzas, eles dão-te apoio de uma formação. E ao mesmo tempo, é uma mais-valia. Tu aprendes, ganhas uma experiência e que levas para toda a vida. E amanhã podes ser um empresário, uma empresária. Então, quem abrir uma empresa doméstica para empregados domésticos tem que, se a pessoa que o contratar não tiver formação, já sabe, né? Vai fazer uma formação. Temos agora muitos centros. Vou mandar a pessoa a procurar um centro que ela vai fazer, por exemplo, de um mês, mas para qualificar melhor seus trabalhos dentro da casa de cada cliente que contratar os vossos serviços. E então, vamos dar um pequeno intervalo para ver, para eu pesquisar mais um bocado o que é que eu posso falar, o que é que eu não posso falar, porque parei, de momento, tive que interromper e perdi-me um pouco em que eu estava a falar. Mas vou dar um intervalozinho e volto já.